Alguns não vão poder participar amanhã, tá? Eu recomendo que você se esforce para estar amanhã na Chácara Peniel. Vai fazer um bem enorme para o seu chamado, para a sua vocação ministerial, tá? Eu vou começar hoje ministrando, compartilhando aquilo que Deus colocou em meu coração. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Amém? Tá, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, peça a Deus para ministrar o teu coração. Peça a Deus que fortaleça o seu chamado, a sua vocação ministerial. Peça a Ele que te aparelhe de fato e de verdade para esse tempo que está diante de nós. Em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, nós oramos, ó Deus, nesse momento de encontro com o Senhor, encontro uns com os outros, e encontro com nós mesmos, ó Deus. E se é momento de encontro, é momento de confronto. E nós estamos aqui, ó Deus, para sermos confrontados. Queremos sim, ó Pai, receber do Senhor aquilo que nós precisamos receber. Que o Senhor libere não somente a graça que nós necessitamos, mas que o Senhor possa também nos advertir, abrir os nossos olhos, nos guiar naquilo que é o teu propósito, porque nós sabemos que o centro da tua vontade, o centro do propósito, é o lugar da provisão. Feche os seus olhos e fale com Deus. É você e Deus. As águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, diga a Ele que você quer ouvir a voz é dele. cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento.
Senhor. Toca-me com brasas. Peça, peça. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Bem forte. Agora escute, ainda em pé. Nós vamos ter uma dinâmica agora. Como é que você pensa que vai ser o inferno? As almas no inferno, os gritos no inferno. O que é que você imagina que as pessoas vão estar gritando no inferno? Gritos de dor. Me socorre, Deus, me acorda. Deus, me acorda. Me tira daqui. Você consegue imaginar o que as pessoas vão estar dizendo lá no inferno? No fogo eterno, no sofrimento eterno. Quais as palavras que serão ditas no inferno? Nós vamos ter uma dinâmica agora. Aquilo que você imaginou que alguém vai estar falando lá no inferno, o grito de dor, ai, me acorde, Deus, socorre-me. Pode apagar as luzes. Apague as luzes, por favor. Todas. Lado de fora. O que você vai fazer agora? Aquilo que você imagina que vai ser grito no inferno, que vai ser clamor no inferno. Eu preguei uma certa feita. O clamor que sobe da terra, do aflito, do necessitado, do desesperado. Eu falei do clamor que sobe do inferno, os gritos de desespero, de agonia. Eu falei do clamor que desce do céu. Qual é o clamor que desce do céu? É Deus dizendo: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Tem sofredores, aflitos, clamando lá fora. Vai ter o clamor de gente no inferno. Só que Deus está clamando hoje: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Só que muitos de nós estão correndo atrás daquilo que não conta para a eternidade. Apaga aí a escada também lá, ó, por favor. Lá no fundo lá, tem uma luz na escada acesa. Apaga esse retroprojetor aí também, esse projetor aí também da tela.
Desliga esse projetor. Isso. Pode começar a gritar o grito que você acha que vai ter lá. Vai. Todo mundo, vai. Cada um no seu grito. Grita, grita. Qual é o grito? Deus, me acorde, socorro. Grita, grita, grita. Tá fraco, tá fraco. Grita isso. Ai, ai. Oh, Deus, me acorde. Me tira daqui. Me tira daqui. Oh! Manda alguém para me tirar daqui. Grita, grita. Não é esse grito não, grita. Qual é o grito? Grita. Qual é o grito? Isso. Pode acender as luzes. Você tem uma noção? Isso aí é como um grão de areia na praia. Em se tratando da angústia, o desespero, o clamor daqueles que vão estar no inferno, no sofrimento eterno. Por que eu quis começar com isso? É para você ter uma noção da importância do seu chamado, da sua vocação. Do privilégio que você tem de ser um instrumento nas mãos do Eterno. Para a salvação de vidas. Para que elas sejam livres dessa angústia eterna, desse sofrimento eterno. Satanás quer te tirar do foco do seu chamado. Ele quer te desviar daquilo que de fato e de verdade deve ser prioridade na sua vida. Prioridade. Porque tudo um dia vai passar. E o que vai contar vai ser contado para a eternidade. Leve a sério o seu chamado. Não se distraia com os negócios dessa vida, com o fascínio do mundo. Eu poderia estar me dando bem em qualquer área da vida, lá fora, empresarial, profissional. Mas, graças a Deus, nada disso me seduziu, nada disso me fascinou, nada disso me desviou do foco, do chamado. Para terminar essa parte, será que vai ter gente no inferno clamando em agonia que você poderia ter sido canal da graça para essa pessoa e você não foi? Será que vai ter alguém lá? Você já parou para pensar nisso? O sangue, Deus vai requerer das nossas mãos. Então Deus não quer saber quanto dinheiro você ganhou, quanto sucesso você teve nos seus negócios. Ele quer saber quantas almas você ganhou. O que você fez com o talento que Ele te deu. Pode sentar. Deu para entender essa parte? Os que trouxeram a Bíblia, abra livro do profeta Daniel. No capítulo 10, se você trouxe, abra. Tá, eu não vou pregar, tá? Eu já parei de pregar tem um tempo. De vez em quando escapa, né? Livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Encontraram?
Nós vamos ler o verso 16 apenas. A palavra do Eterno diz assim: e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Uma mão me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, me sobrevieram muitas dores, e não me ficou força alguma. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim. Eu vou usar como tema as dores da visão. As dores que a visão provoca, as dores que a vocação, que o chamado ministerial pode provocar na vida de uma pessoa. E o que eu vou compartilhar aqui, muitas coisas que eu vou falar aqui, tem a ver comigo. Tem a ver com a resposta positiva que eu dei ao chamado, à vocação ministerial. Porque é sempre assim, invariavelmente é assim. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que dá resposta positiva ao chamado, à vocação ministerial, vai enfrentar dores. E não poucas dores. Muitas dores. E eu quero, a minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração, porque esse tempo agora, que a gente vai ter, hoje e amanhã, é tempo de cura. É tempo para restaurar o chamado, para restaurar a vocação ministerial. É tempo para cada um se situar em meio às dores que está sentindo. Porque o fato é que tem gente que, por conta das dores da visão, as dores da vocação, as dores que o chamado provoca, está querendo retroceder, está querendo recuar. A dor da visão, a dor do chamado, a dor da vocação, ela não é para te destruir, ela não é para te exterminar, não é para sepultar o seu chamado, a sua vocação, é para te fazer mais forte. Então, antes de falar das dores, tipos de dores que a gente enfrenta, que a gente passa, que a gente sente, por conta da visão, por conta do chamado, por conta da vocação ministerial, eu vou te falar os benefícios que as dores provocam, ocasionam. As dores não são de todo ruins, não são de todo más. As dores são boas. E ai de mim, se eu não tivesse passado por dores, e se eu não passasse por dores por conta da visão. Então a maturidade no chamado, na vocação, na espiritualidade, de repente, só é possível acontecer por conta das dores. Tem coisa da parte de Deus que só pode acontecer na vida da gente se passar por dores. Uma mulher grávida, para ela dar à luz ao bebê que está no seu ventre, ela tem que passar por dores. Tem as dores do parto. A lagarta, para que o que está dentro dela, a borboleta que está dentro dela, o potencial que está dentro dela venha para fora, e ela deixe de rastejar e ganhe as alturas. Ela tem que passar por dores, tem que passar pelo estreito, e tem potenciais que Deus colocou em nós, que só virá para fora, só vem para fora, só é possível vir para fora se a gente passar por dores.
Então as dores fazem parte do processo. Propósito tem processos. E de repente, para que o propósito aconteça, se cumpra, é necessário o processo. E na maioria das vezes, os processos são doloridos. Doloridos. Então tem dores da vocação, do chamado, que tem remédio. Mas tem dores que o remédio é não ter remédio. Tem dores do chamado, da vocação, que se tiver remédio, vai atrapalhar. Então o remédio, de repente, é não ter remédio, para que o propósito aconteça. Então eu tive muitas dores, que teve bálsamo, que teve remédio, mas muitas delas eu só fui entender depois que o remédio para ela foi não ter remédio. Esse foi o remédio, porque me fez mais forte, me fez mais preparado, me fez mais santo. Então, de repente, primeiro benefício que a dor pode causar numa pessoa, pode provocar numa pessoa, é levar a pessoa a cair em si. Porque tem hora no chamado, na vocação, no ministério, nas alternativas que o mundo oferece, a gente fica fora de si. A gente fica seduzido e a gente sai da gente. E a gente se deixa levar. O filho pródigo foi necessário passar por dores. A dor da necessidade, a dor da aflição, da angústia, a dor da solidão, para cair a ficha, para ele cair em si. Então tem hora que Deus permite as dores na vida da gente, para a ficha cair, porque a gente sai da gente. De repente o filho pródigo saiu de casa, porque ele saiu dele primeiro. Ele saiu dele, para depois sair de casa. Tem gente que sai da igreja porque saiu de si, virou a cabeça, virou a venta, e de repente Deus permite a dor, para cair a ficha, para cair em si, para falar: eu vou voltar, eu vou recomeçar, eu vou retomar, eu tenho um chamado, eu tenho uma chama que Deus acendeu aqui, que eu estou tentando sufocar. Então Deus permite o estreito, e a ficha cai. Eu sou sincero, eu louvo a Deus pelas dores que Ele permitiu eu passar, para que eu caísse em mim, para que a ficha caísse, para que eu falasse: eu vou voltar, eu vou retomar, eu vou recomeçar. É aqui, não é ali, nem acolá, é aqui. Segundo benefício da dor, de repente a dor serve para a gente recalcular a rota. A gente pode estar em rota de colisão, a gente pode estar na arqueologia. Pior que um relógio. Eu vou te dar um exemplo. O que é mais errado? Um relógio errado ou um relógio parado? Tem alguém aí? Pensa rapidão. O relógio errado, trabalhando errado, ou adiantado ou atrasado, ou o relógio parado? Qual que está mais errado? O parado? Eu vou te dizer que o parado está mais certo do que o errado. Porque o relógio parado, seja que hora que ele estiver parado, 2 vezes no dia ele vai estar certo.
Quem olhar naquela hora fala, esse relógio está certo. Vocês estão compreendendo? Agora só que o relógio parado 2 vezes no dia ele está certo, mas ele também está errado. Esse é o problema de gente que pensa que está certa. De repente, num dado momento, a pessoa, não, eu estou certo, que deu certo. Então, para que é isso aqui, gente? Por que Deus permite as dores? De repente, para a gente acertar os ponteiros. Que de repente a pessoa está numa rota de colisão, pensando que está certa. Está entendendo o que eu estou falando? Não tem nada pior para um vocacionado, para um chamado, para um obreiro, um missionário, um pastor, um levita. Ele está errado pensando que está certo. O filho pródigo estava errado. Só que a ficha caiu. O irmão do pródigo era o relógio parado. Que 2 vezes por dia ele estava certo. Ele pensava que estava certo. Vocês estão compreendendo? É mais fácil o errado, de repente, cair a ficha, admitir que está errado, do que aquele que está errado, pensa que está certo, cai a ficha. O filho pródigo, errado, não deu trabalho nenhum para o pai dele, para poder. Ele estava errado, mas o erro dele empurrou ele para o conserto. Agora o irmão dele estava errado, mas ele pensava que estava certo. E deu um trabalho terrível para o pai, para poder. Vocês estão compreendendo? Então, o benefício da dor. Terceiro, de repente a dor te leva a discernir de fato e de verdade o propósito. O propósito. Você começa a refletir o que de fato tem valor na vida, o que tem sentido na vida, o que conta no balanço da vida. A dor, de repente, o estreito, o hospital, o leito de hospital, de repente, a pessoa discerne. A dívida, o casamento seguro pelo fio da misericórdia de Deus, de repente leva a pessoa a entender qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus. Vamos lá. Essa é a introdução. Outro benefício da dor. A dor ensina a gente a depender de Deus. Tem dores que a gente depende de um, de outro, uma mão amiga, um ombro amigo, mas tem dores que leva a pessoa a depender única e exclusivamente de Deus, de mais ninguém. Eu já enfrentei esse tipo de dor. Quem poderá me ajudar? Quem poderá me socorrer? Então, de repente, a dor das dores te empurra para o colo de Deus, te empurra para os braços de Deus, te empurra para depender única e exclusivamente de Deus. Chamado, vocação ministerial tem dores. E graças a Deus que tem dores que levam a gente a entender que Deus é o provedor, que Deus é aquele que supre.
eu já fui para o colo de Deus por conta de dores. É porque de repente é assim, o pai deu um brinquedo sofisticado para o garotinho, o filho. Todo dia o pai chegava do trabalho, o garotinho corria, abraçava o pai, sentava ali no colo do pai, era aquela coisa com o pai. Mas depois que o pai deu o brinquedinho para ele, sofisticado, agora o pai chega do trabalho, o garoto está seduzido pelo brinquedo e nem se lembra do pai. E foi necessário o brinquedo quebrar para o garotinho voltar a se lembrar do pai. Nós não somos garotinhos, meninos, meninas, mas de repente Deus permite o brinquedinho quebrar para a gente voltar para o colo. De repente você está passando por uma dor, por um estreito, é Deus te chamando para o colo. De repente Deus permitiu o seu brinquedinho quebrar, porque você esqueceu do colo. Estão compreendendo? Eu sei que o Espírito de Deus me deu para falar o que eu estou falando, porque tem alguém precisando. Se não é uma coisa, é outra, mas está precisando. A canção entoada hoje aqui foi: se eu não te ouvir, eu morro, eu pereço. A minha oração é que você ouça Deus. Ouça a voz de Deus no teu coração, para você viver, para você ser sarado. O outro benefício da dor, de repente a dor revela que ainda não é o tempo, ainda não é a hora, porque tem o tempo da gente e tem o tempo de Deus, e a gente de repente passa por dores para a gente acertar o relógio, o nosso relógio com o relógio de Deus, o nosso tempo com o tempo de Deus. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele falava: veja, ainda não é chegado a minha hora. No relógio de vocês parece que é a hora, mas Jesus sabia que no relógio de Deus ainda não era o tempo. E às vezes a dor vem para a gente discernir os tempos. Não é o tempo. O outro benefício da dor, lembra do texto, o profeta Daniel, ele diz: por causa da visão sobrevieram dores. Não são poucas não, dores. A visão ministerial, a vocação, o chamado, pode provocar dores. E um dos benefícios dessas dores, da visão, da vocação, do chamado, é que as dores nos tornam mais humildes. A gente abaixa o facho, a gente desce do salto, porque é uma tendência. De repente na vocação, no chamado, está dando certo, está arrebentando, só que aos olhos de Deus, de repente a pessoa está se arrebentando. Então como é que Deus vai mudar isso de repente? Permitindo as dores. Aí desce do salto, baixa o facho e se torna uma pessoa mais humilde. Eu falo isso frequentemente. Você nunca vai encontrar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, de fato e de verdade, que não seja uma pessoa extremamente humilde. Se não for humilde, não é homem de Deus, mulher de Deus, de fato e de verdade. Se tiver o nariz empinado, se for arrogante, se for soberba, esquece. Porque homem de Deus, mulher de Deus de verdade,
É alguém que foi forjado nas dores, por isso é humilde. Sabe o que é padecer, sabe o que é passar pelo estreito. Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. E por conta das dores, a gente fica mais humano. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. A gente fica mais humano. Deixa eu te contar aquilo que eu falo, vez por outra. Vou refrescar a sua memória. O Evangelho é que torna o ser humano, que deixou de ser humano, no molde como Deus quer que seja. Então o Evangelho faz desse indivíduo um ser espiritual, para fazer dele um ser humano, no modelo que Deus quer que ele seja. Porque tem um monte de humanos por aí que não tem nada de humanos no modelo que Deus quer que seja. Então o Evangelho faz a pessoa se tornar espiritual, para depois fazer essa pessoa ser humana. Humana de fato e de verdade. E às vezes o processo para que isso aconteça é a dor do chamado, a dor da vocação, a dor da visão. O profeta Samuel, ele diz: por causa da visão me sobrevieram muitas dores. Eu falei: meu Deus do céu, por causa dessa visão ministerial, missão mundial, servos, me sobrevieram muitas dores. Isso vale para mim, isso vale para cada um de vocês aqui, ó. Por causa da sua visão, da sua vocação, do seu chamado, por causa da resposta positiva que você deu a Deus, começaram as dores, para te fazer mais humano. Porque você só vai entender o ser humano se você for humano. Então você se tornou espiritual com o Evangelho, com a graça, para você se tornar humano. Tem alguém aí? Não? E por conta disso, as dores te preparam para ajudar pessoas com dores. A palavra do Eterno diz: com a consolação que a gente é consolado. A gente consola as pessoas. Então a gente tem dores, aflições, angústias, passa no estreito, está doendo por causa da visão. Se eu tivesse em qualquer outra área da sociedade trabalhando, eu não estaria passando as dores que eu estou passando. Mas o propósito não seria cumprido. Eu não teria o processo das dores, mas eu não cumpriria o propósito. Então, com a mesma consolação que a gente é consolado, a gente fica preparado para consolar pessoas. É só quem passa pelo luto é que de fato, de verdade, está preparado para consolar quem passa pelo luto. Está compreendendo? É só quem enfrenta uma crise no casamento, um embate, uma dificuldade, uma instabilidade, a dor, e que supera essa dor com a graça de Deus, é que de fato vai ter gabarito para ajudar quem está passando por problema na mesma área. Quem enfrentou dor na área financeira tem graça, tem unção para ministrar quem está passando pela mesma situação.
Porque uma coisa é você falar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. A outra coisa é você estar credenciado para falar por conta daquilo que você viveu. As minhas melhores pregações, as mais ungidas, são aquelas que por trás tem a vida. Por trás tem a minha história. Ainda que eu não fale a história, mas está por trás. É o pano de fundo. Então esse é um outro benefício da dor. A gente fica credenciado, gabaritado, preparado para ajudar pessoas que estão passando pela mesma dor. Está compreendendo? Então, de repente, tem uma área da sua vida aí que o bicho está pegando, está vivendo o estreito. É dor, é lágrima, é choro. É assim mesmo. Você vai vencer, vai superar. E a graça que Deus vai te dar, vai te credenciar para ajudar pessoas na mesma situação. Quem acredita nisso? A outra coisa que é benefício da dor. A dor, de repente, é um prenúncio de que tem um próximo nível. Ninguém que de fato e de verdade, com a graça de Deus, atravessa dores no chamado, na vocação ministerial, vai permanecer no mesmo nível. Não vai. Tem um próximo nível. Mulher grávida, vem as dores do parto. Mas daqui a pouco, depois das dores, ela saiu do nível para outro nível. Agora ela é mãe. Ela não era mãe antes, mas agora ela é mãe. Saiu do nível para outro. A lagarta passou pelo casulo, pelo estreito, saiu do nível de rastejar e ganhou as alturas. De repente, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente mudar de nível, se faz necessário as dores. Você sabe por que eu já falei isso N vezes. Eu leio biografias de gente que chegou lá, nas mais variadas áreas da vida. E as biografias que eu gosto de ler são biografias de gente que saiu do nada para o tudo. Não estou falando de biografia de gente que nasceu no berço de ouro, de gente que nasceu com condições favoráveis. É gente que me comove a história. Por quê? Porque são histórias de dores. Por isso elas mudaram de nível. Estão compreendendo? Evoluíram, mudaram de nível. Está me ouvindo? Você já viu o atleta sobe no pódio para receber o troféu, a medalha, seja de que modalidade esportiva for? Muitos deles choram. Sabe o que a lágrima fala naquela hora? Por trás da medalha, do troféu, tem uma história de dores, de sacrifícios. Por isso que chora. Então a dor na sua vida, na sua casa, na sua família, dor de relacionamentos, dor na área financeira, dor nas mais variadas áreas da vida, pode ser prenúncio. Na maioria das vezes é prenúncio. É dor de parto. Não é você que vai parir, você vai ser parido para uma nova dimensão, para um outro nível. Você acredita no que eu estou falando? Deus me disse para falar isso hoje aqui. A sua dor é dor de parto.
Mas quem vai ser parido é você, para um próximo nível. Ninguém, eu disse, ninguém vai para um próximo nível, de fato, sem experimentar dores. Ninguém que vai para o próximo nível sem experimentar dores vai permanecer nesse próximo nível. Porque de repente a pessoa pode até ir para o próximo nível, mas o que faz ela permanecer são as dores que ela passou para chegar até lá. Então vamos lá. Isso é a introdução. Diga para quem está ao seu lado, diga só a introdução. Então, resumindo essa parte, por que é que quem tem a visão? Daniel, por causa da visão, vieram muitas dores. Não poucas, muitas. Chegou a ficar fragilizado. E quem tem chamado ministerial, quem é vocacionado por Deus para a obra de Deus, para buscar e salvar os perdidos, Deus permite as dores na sua vocação, no seu chamado, porque você está no ministério para alcançar pessoas, para que elas não passem pela dor eterna, a dor da condenação eterna. Então erga a sua cabeça, olha aqui para mim e escute. A primeira dor, agora eu vou falar das dores, eu falei dos benefícios. Primeira dor da visão, do chamado, da vocação. Você deu resposta a essa vocação, a esse chamado. É a dor da batalha espiritual. Escute cuidadosamente, eu vou repetir. Quem lida com o povo é demônio. Quem lida com quem tem visão, vocacionado, chamado, é principado, potestade, é dominador do mundo tenebroso. Então, por causa da visão, vem a dor de enfrentar principado, porque antes você enfrentava demônios. Quando você era o membro lá, frequentava, fazia campanha, era demônio. Aí depois que você deu resposta positiva ao chamado, à vocação, a batalha aumentou. Você já percebeu isso? Tem gente que fala assim, rapaz, eu vou pendurar a farda, porque foi só eu comer. A hora que eu falei que eu vou ser obreiro, a encrenca aumentou, o Trump. A batalha aumenta. Por quê? Porque o nível de graduação de espíritos maus muda. Você quer ter vida tranquila, folgada, sossegada? Retroceda da obra. Monta um sacolão. Sacola cheia do manezinho. Vai para o secular. Aí você vai falar, poxa, quando eu estava na obra era só guerra, agora eu estou no bem bom aqui. Relógio errado e relógio parado. Os dois estão errados. O filho pródigo estava errado, o irmão do pródigo estava errado. O pródigo, a ficha caiu. Então, primeira dor que você vai sentir, eu já falei isso para alguns de vocês. Eu já tive vez de chegar em casa, depois de uma jornada de evangelização, de ministração, de ajudar pessoas a se libertarem. A minha esposa sabe disso. Já cheguei em casa sem força alguma e me joguei na cama e pedi a morte para Deus. Falei, me leva, porque a batalha é pesada. Vocês estão compreendendo?
Então quer continuar folgado aí? Continue com o ministério folgado, light, entendeu? Não mexe, não, deixa o demônio quieto lá, ele fica lá e eu fico aqui. Então esse é um ponto também, que Jesus nunca enviou ninguém para pregar o evangelho sem dar, inclusive, a incumbência de expulsar demônios. Aí tem uma pastorada que, não, isso não é meu chamado não. Isso é coisa do Bispo Santos. Isso é coisa do evangelho. Isso é coisa da palavra de Deus. Ele disse, expulsem demônios. Aí tem gente que não, deixa ele quieto lá, senão vai ter, como é que chama o negócio lá? Retaliação. A retaliação. Então, para mim não ter retaliação, eu vou ficar numa visão sem visão. Vocês estão compreendendo? Por medo da retaliação. Porque quem tem visão, a visão provoca retaliação. É natural, é normal, é batalha, é principado, é potestade, é dominador do mundo tenebroso. Agora, melhor do que você ficar meio barro e meio tijolo, é você se lançar por inteiro na visão, no chamado. Então isso é um ponto. A primeira dor do vocacionado, do chamado, daquele que tem a visão, é a dor que o nível da batalha muda. Mudou o nível. Agora é bala de canhão, é guerra. Estão compreendendo? Quer ficar light? Vidão? Retroceda da visão, ou então fica o relógio parado. Você vai 2 vezes por dia, você vai estar certo, mas só 2. Não dá nem para ter retaliação. Vamos lá. Eu botei aqui 25 dores. Eu falei uma. Eu disse que a bispa tinha falado quase tudo que eu ia falar. A segunda dor que a visão provoca, o chamado, a vocação ministerial provoca, é a dor de crucificar o eu. Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Evangelho só é evangelho de fato e de verdade se o eu for crucificado. É fácil você renunciar de repente para atender o chamado. Você renuncia pai, mãe, entendeu? Mas de repente você tem dificuldade para renunciar o eu. Você sabia que nós somos chamados cristãos? Por que você acha que somos chamados cristãos? Fala para mim. É porque nós cremos em Cristo, em parte. Por isso que nós somos chamados cristãos. Quando veio a ideia de chamar o cristão de cristão, não foi só porque Cristo foi crucificado, mas é porque cada cristão, cada seguidor de Cristo também era um crucificado. Ele não vivia mais para si. Aí a pessoa falou assim: é errado carregar o crucifixo com Jesus na cruz. Com Jesus na cruz é errado. Sabe como é que tinha que ser seu crucifixo? A cruz e você nele ali. Você crucificado. Quem olhasse ia falando: esse cara é seguidor de Cristo. Porque o seguidor de Cristo não basta acreditar que ele foi sacrificado, que ele foi crucificado. O seguidor de Cristo de fato e de verdade,
é aquele que foi crucificado com Cristo. Sabe como é que surgiu o sinal da cruz? Quem já fez o sinal da cruz aí na sua época lá? Sabe como é que surgiu isso aqui? Quando a pessoa chegava num lugar, ela fazia. Aí quem via a pessoa fazendo isso, já logo concluía: esse é gente boa, porque ele está crucificado. Não é ele que vive mais, ele não vive para ele vive para a comunidade, ele vive para as pessoas. Estão compreendendo? Então, uma das dores da visão, da vocação, do chamado ministerial, é a dor da crucifixão do eu. O eu crucificado. Porque tem hora que o eu, ele desce da cruz. Mas o vocacionado, o chamado, por causa da visão, ele quer descer da cruz. Mas ele não desce, por quê? Porque ele é um vocacionado, ele é um chamado. Ele resiste. A luta da carne e do espírito é vencida. Porque ele crucificou o eu. É fácil? Não é fácil. E você sabe por que isso tem que acontecer? A gente é penhorado. Porque a gente tem que ser exemplo para os outros. De repente você está querendo descer da cruz, mas você não desce. Você fala: puxa, eu tenho que dar testemunho para os meus liderados, para a minha comunidade, para a minha igreja. Então, ser testemunha não é somente ser testemunha falando, ser testemunha vivendo. E para viver o evangelho de Jesus Cristo, a gente tem que estar crucificado. E o vocacionado é penhorado por causa da vocação, por causa do chamado. A gente é encurralado. Vamos lá. A outra dor que o vocacionado sente, por causa da visão, por causa da vocação, por causa do ministério, a dor da poda. Meu Deus. Então, de repente, na vida da gente, para que a gente dê ainda mais frutos, um agricultor vem e poda um galho aqui, poda outro galho ali, e dói. E você fica em questão: por que, meu Deus? Por que, meu Pai? O que Jesus disse? Quem não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Agora, quem dá fruto, o que ele faz? Quem é esse que dá fruto? É o vocacionado. É o que tem o chamado. É o que teve a visão. É o que discerniu. É o que deu a resposta positiva à vocação ministerial. Aí de repente começam as dores, a dor da poda. Você fala: meu Deus, o que é isso, meu Pai? Tem gente que chega a dizer: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É Deus podando. Fala para o seu vizinho, fala: é Deus podando. Então é o agricultor podando, e a poda dói. Uma das dores da visão é a poda. A poda dói. Mas para que serve a poda? Para dar mais fruta ainda. Por causa da poda, eu frutifiquei mais. Produzi mais frutos, e frutos bons, porque eu fui podado. Eu senti e sinto a dor da poda. A Bispa Aurélia fica revoltada. A gente passa na avenida ali, na época que mais precisa de sombra, eles vêm e podam as árvores. Ela fica irada. Ela fala: meu Deus do céu, tem que mandar matar isso. Não, mandar matar não. Ela fala: quem é que faz uma coisa dessa? Um calor desse, um sol causticante, eles
podam as árvores no tronco. Só que passa 45 dias, quando passa lá as árvores, está tudo verde de novo, rapaz, renovadas. Então, de repente, a renovação que a gente precisa acontece com o agricultor podando. Aí a gente é renovado no chamado, na vocação, no ministério. Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. As 3 dores: a dor do ataque espiritual, da batalha espiritual. Você muda de nível, mudou de nível na espiritualidade, agora é um vocacionado, tem visão, aí mudou a graduação. A graduação da guerra muda, dos principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. A outra dor da visão, a dor de crucificar o eu, a dor de negar a si mesmo, a dor de você abrir mão de você em função dos outros, a dor de você ficar no final da fila, de repente. Porque quando você tem visão, você tem que aprender, você tem que falar, não, eu sou a dor de aprender a ser o último, a dor de aprender da outra face, a dor de aprender a andar a segunda milha, é negar o eu, é crucificar o eu. E a terceira dor, a dor da poda. Dá tempo ainda, gente? Parece que vocês estão com sono. É por isso que eu falei, o pessoal que está marcado para vir só hoje, o melhor vinho foi no final da festa, está lembrado? Amanhã, meu Deus do céu, tempo de cura, tempo de sarar dores, de sarar o chamado, a vocação, o ministério. Tempo de levar a pessoa a acertar os ponteiros, falar, eu vou retomar, eu vou recomeçar, eu queria chutar o balde, a cuia. Mas não, eu tenho visão, eu tenho chamado. Deus está falando com quem aqui? Eu sei que está falando com alguém. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou jogar a conversa fora hoje de novo? A quarta dor de quem tem visão, quem tem vocação, a dor de ser liderado, a dor de ter que aceitar o cabresto, ter que aceitar a espora. Não é fácil ser liderado, mas a grande maravilha do Evangelho, para quem tem vocação, quem tem chamado, é que Deus, Ele considera a disposição da pessoa em ser servo. Eu tenho colocado frequentemente, não está pronto para ser servido quem não aprendeu a ser servo, quem não aprendeu a servir. E de repente tem gente que tem a visão, tem um chamado, tem a vocação, mas a pessoa não quer se submeter a uma liderança, a uma voz. A pessoa, ela quer ser autônoma. Ela não quer ter, ela não aceita cobertura espiritual. E por não aceitar cobertura, não aceita correção, não aceita disciplina. Mas a dor do vocacionado, do chamado, é aquilo, por causa da visão, por causa da vocação, por causa da certeza inabalável que tem do propósito de Deus. Essa pessoa se submete à dor de obedecer. E de repente a dor de obedecer alguém aparentemente pior que você. Eu já falei isso várias vezes. Eu fui pastor auxiliar de um pastor limitadíssimo. 5 anos pastor auxiliar desse pastor.
Não são 5 semanas, nem 5 meses, 5 anos. E ele era limitado. E às vezes eu falava, pastor, faz assim. Quase que eu falei o nome dele aqui, aí a gravação chegava para ele. Mas ele cabeçudo. Não, fazia assim. Então eu senti a dor de ter que me submeter a uma liderança por conta da visão, por conta do chamado, por conta da vocação. Me submeter a algo que de repente era diferente daquilo que eu faria se fosse eu. Mas porque é um homem de Deus, é uma pessoa que está ali, colocada por Deus, e por causa da visão do chamado, eu me submeti. E às vezes as pessoas diziam assim, ele não pode fazer isso com você. Sabe o que eu respondia? Graças a Deus, Deus me deu revelação. Eu falava, Deus está usando ele para me lixar, para me tratar, porque ainda não é chegada a minha hora. Vocês estão compreendendo? Então, por causa da visão, tem a dor de ser liderado, a dor de ser corrigido, a dor de ser disciplinado, de repente, sem você ter cometido falta alguma. É uma dor que dói, mas que deixa a gente preparado para coisas maiores. A outra dor da vocação, da visão, do chamado, a dor de ser abandonado, esquecido. A dor de Lodebar, a dor de ficar lá em Lodebar, esperando ser lembrado, mas ninguém se lembra. Então, de repente, o chamado, o vocacionado, aquele que deu resposta à visão, por causa do propósito, vai passar pelo processo da dor de ser esquecido, de não ser lembrado. Surgiu uma vaga na igreja tal e nem se lembrou de mim. Diga quem está do seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. Porque os pregadores é fulano, ciclano e beltrano, e nunca se lembrou de mim. A dor de ser esquecido, de ser abandonado, a dor de ficar na prateleira, esperando. Diga para quem está com você, diga, a sua hora vai chegar. Agora, com relação a ser abandonado, Jesus foi abandonado pelos seus. E ele virou para os que ficaram e falou assim, vocês também não querem não? João 6, vocês também não querem não? Então, quem tem visão, quem tem chamado, não se abala se for esquecido, se for abandonado. E de repente, a gente que tem visão, que tem o chamado, a gente é abandonado exatamente na hora que a gente mais precisa da pessoa. Você já passou por isso? Na hora que você mais precisa do indivíduo que tem talento, que tem capacidade para estar acoplado ao seu ministério, à sua visão, você é abandonado. Os dedos das minhas mãos e os dedos dos pés, não dá para mim contar, vai faltar dedo para contar os que me abandonaram na hora que eu mais precisei. Vocês estão compreendendo? Mas é dor da visão. Quem tem a visão, quem tem o chamado, quem tem a vocação, para que o propósito se cumpra, pode ser abandonado exatamente na hora que você mais precisa. Eu estou falando com gente aqui hoje. Eu sempre entrei em questão em relação a isso. Eu falava, meu Deus, cadê fulano? Cadê isso? E os outros? Cadê?
mas é a visão, é a vocação, é o chamado. Tem coisa que vai acontecer na sua vida se você for abandonado. Tem coisa de Deus que só será possível se você procurar e não está mais lá. Por quê? Porque a visão é sua. O chamado é individual, a vocação é pessoal. Com quanto? A, B, C, D te abandonaram, mas você permanece na visão. Você não retrocede. Vou falar só mais uma para liberar vocês, tá? Ou quer fazer vigília? Eu, por mim, faz parte da dor. A dor de ficar até mais tarde. Então vamos lá. A outra dor que a visão pode provocar, a dor da limitação. A dor dos recursos limitados, a dor da capacidade limitada. De repente, você tem a visão, você tem o chamado, a vocação, e você olha para você e você fala: quem sou eu, meu Pai? A visão é grande, a obra é grande, mas eu não tenho capacidade. Está compreendendo? A dor da limitação da capacidade, a dor da limitação dos recursos. E você olha, está faltando isso, está faltando aquilo, aquilo outro. E de repente, a dor da limitação, ela leva você a valorizar quando o recurso chegar, quando a capacidade chegar, quando a condição acontecer. Você vai saber dar valor no recurso, na capacidade. Mas é uma dor. Eu já vi gente querer desistir do chamado, da vocação, porque olha para si e não tem condição. Mas quem sou eu? Eu já teve gente que eu empurrei na piscina de piranha para poder a pessoa ganhar coragem. Por quê? Porque a pessoa fica: eu sou limitado, mas Deus, o que te chamou é ilimitado. Moisés, quando foi chamado, falou: eu sou pesado de língua. O que Deus falou para Moisés? Quem é que fez a boca do homem? Moisés, não fui eu? Então a confiança do vocacionado, do chamado, não deve estar na sua capacidade, porque nós não temos nenhuma. Não temos nenhuma. A nossa confiança está naquele que nos vocacionou, que nos chamou. Esse ministério não teria chegado até aqui se nós não tivéssemos passado por essas dores que eu mencionei aqui, inclusive pela dor da limitação. A dor de ser cobrado e a gente não ter condições de atender a cobrança. Ah, mas aqui não sei o que, aqui está faltando isso, está faltando aquilo outro. Limitação. A vaca está engordando. A vaca já está anêmica. Então vamos lá. Para encerrar hoje, porque eu vou deixar, quer ver? Eu vou deixar para amanhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Amanhã lá em Peniel. A cobra vai fumar lá em Peniel. A tampa da chaleira vai voar lá. Para encerrar hoje aqui. A dor da incompreensão dos seus, por causa do seu chamado, por causa da vocação. Seu parente, seu pai, sua mãe, seu marido, ou sua esposa, ou seus filhos,
eles não compreendem o seu chamado. Então eles vão resistir o seu chamado. Está me ouvindo? Foi assim comigo. E às vezes gente crente. Mas porque esse crente não tem chamado, não tem a visão, ele quer que você permaneça no mesmo nível que ele está. É uma luta, é uma dor enorme. Um homem que tem um chamado, tem uma visão, uma vocação, e a mulher é o peso morto ali. Ou a mulher tem um chamado, é apaixonada por Deus, pela obra, pelo reino, e o marido é aquele saco de batata que ela tem que sair arrastando. Não toma por ofensa não, tá? Eu estou falando palavra que Deus me deu para falar. E filhos que ficam questionando os pais, porque os filhos, o pai tem, a mãe tem visão, mas os filhos, de repente, por conta das restrições que a visão provoca na casa, na criação dos filhos, de repente começam a resistir à visão, à vocação. Essa é uma dor, a dor dos seus resistirem o seu chamado, a sua vocação. Dói. Eu estava orando, meditando o que de fato aconteceu com José. Você conhece a história de José? A visão, o sonho. Ele acreditou na visão, no sonho. Aí os seus resistiram. Estão ouvindo? Você já viu a história de Davi até chegar no trono? E mesmo depois do trono, a batalha que Davi enfrentou, as maiores batalhas de Davi foram contra os seus. Então essa é uma das dores da visão, a dor que o chamado, que o vocacionado enfrenta, a dor de ser incompreendido pelos seus. Eles não têm a revelação que você tem, eles não têm o entendimento que você tem, e eles vão resistir. Eu estava me preparando para fazer medicina. Meu sonho pessoal. O dilema, o sonho de Deus e o sonho pessoal, o sonho de Deus. E de repente, é um escândalo para os seus. E quantas histórias na Bíblia mostram isso? Vocês estão lembrados? Marta e Maria. Marta resistiu Maria, porque Maria tinha a visão. Jesus fez a declaração: Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte, que é a visão. Estão compreendendo? Essa dor é grande. O pai, a mãe, e eu vi não um, nem dois, nem três, retroceder da visão, retroceder do chamado, por causa da família, por causa do parente A, B, C, D, que não compreendeu a visão. Jesus Cristo disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, por amor da visão, não é digno de mim. Eu tomei a decisão lá atrás. Vou repetir o que eu já falei aqui. Quando nós chegamos para a família, nós falamos assim: estamos indo embora para a Bahia. Para onde?
Qual o nome do lugar? Barreiras. Procuraram no mapa, naquela época nem Barreiras não tinha no mapa. Vocês acreditam nisso? Era difícil achar um mapa que tivesse Barreiras. A família dela resistiu. Vocês estão loucos. A minha família, quando nós fomos nos casar, meu irmão tinha um lote grande, uma área grande. Ele falou assim: ó, aquela parte lá você constrói a casa, e aí você não vai pagar aluguel, você vai casar, e depois eu te dou o documento. Fritamos os ovos lá, solteiro ainda, ajustando as coisas. Fritei os ovos, levantamos lá. Moramos lá um período, depois alugamos lá e nos mudamos para um local mais perto da onde a gente fazia a obra. E quando veio a visão para vir para a Bahia, e que demos a notícia para a família, o meu irmão olhou nos meus olhos e disse mais ou menos essas palavras: se você for, você perde o direito na casa, porque ela está no meu lote. Eu nunca me preocupei em passar o documento, que eu falei: é meu irmão. Se você for, você perde o direito na casa, porque está no meu lote. Eu não gaguejei, eu falei com ele, falei: pode ficar com a casa. Jesus tem uma mansão para nós lá em cima, lá na glória. Ele tem uma mansão para nós. Tá, ela que sabe. E nós viemos embora para a Bahia. Viemos embora para cá. A família, os seus, vão resistir à visão. Não vão compreender. Se um dia eu chegar para um de vocês aqui e falar assim: ó, você vai para tal cidade, lá no íntimo você quer atender a visão, o chamado, mas aí você pensa no papai, na mamãe, na titia, na vovó, no papagaio. Aí você fala assim: ah, o que eles vão pensar? Você sabe o que nós pensamos? Nós pensamos no final. É uma dor que nós enfrentamos também, a dor de ser incompreendido e de ter que deixar a família para depois ficar mandando carta. Na época nem zap tinha, era carta. A minha esposa achou uma carta lá esses dias, da mãe dela lá. Deu para entender até aqui? A dor de ser incompreendido. A sua família, de repente, pode ser uma pedra de tropeço em relação ao próximo nível que Deus tem para o seu chamado, para a sua vocação. E o que você vai fazer? Durma com um barulho desse. A sua carreira profissional pode ser um empecilho. A dor. Estão ouvindo? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Isso aqui é igual série. Aqui é o episódio 1 da temporada 1. Amanhã, episódio 2. Qual é a dor dessas que eu mencionei, que abriu ferida em você e que de repente te fragilizou? O profeta Daniel, ele disse: eu fiquei sem força alguma, porque me vieram muitas dores. E talvez você está aí sem forças, talvez você está aí fragilizado no seu chamado, na sua vocação. Você está pensando em retroceder. Você pensou: eu vou lá para essa imersão pastoral, mas é o meu último imersão. Não é não. Deus mandou te dizer que não é o seu último. Muitos outros virão, porque você quis desistir por causa das dores, porque Satanás fica fustigando a dor,
fica te atormentando com a dor. A dor. E você de repente pensa que se você não tivesse nisso, não tivesse na visão, na vocação, no ministério, a sua vida seria melhor. Seria não, eu estou aqui para dizer que seria não. Talvez você tivesse menos dores nessa terra, mas as dores eternas são piores que as dores do ministério, as dores do chamado, da vocação. Acredite no que eu estou falando. Peça a Deus que venha sarar as suas dores. Pai eterno, nós oramos agora, ó Deus, por cada vocacionado aqui, cada chamado. Nós te pedimos, ó Pai, hoje à noite, nessa imersão, primeira noite, primeira reunião, o Senhor me concedeu a palavra. Ó Deus, e tem gente aqui que ouviu a tua voz. Tem vocacionados aqui, ó Deus, que a visão trouxe dores. A visão fragilizou os levantes, a batalha, os conflitos, a incompreensão, a poda, o abandono. Na hora que essa pessoa mais precisou, ela foi abandonada, ó Deus. Mas eu vim aqui hoje em nome de Jesus para dizer que, para que o propósito aconteça, o processo da dor é necessário. Você que Deus falou com você em algum momento até agora, eu vou pedir que você fique em pé. O bálsamo virá, a unção virá, a cura virá. Feche os olhos, põe a mão no coração e peça. Deus que venha sarar as suas dores. Se não sarar as dores, que Ele te dê força, que Ele te dê graça para continuar, apesar das dores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as cadeias quebrarão. Em nome de Jesus, cativos se libertarão. Em nome de Jesus, as barreiras cairão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora escute. Marido e mulher. Quem está com seu cônjuge aí? Repare bem. O chamado é para o casal. O chamado é para vocês dois. Existe um levante do inferno para fragilizar os relacionamentos conjugais. Porque Satanás sabe que o relacionamento do pastor com a pastora é o retrato do relacionamento de Cristo e a igreja. Então ele trabalha dioturnamente para fragilizar o relacionamento de vocês. E essa é uma dor.
dor de enfrentar uma crise no casamento, no relacionamento conjugal. E de repente, perceber que essa crise no relacionamento está fragilizando o chamado, a vocação. Está prejudicando o desempenho, a pegada, e está levando a pensar em desistir, em retroceder. Tem casais aqui que tem o levante do inferno. Para encrencar vocês. Porque o que o Satanás quer não é o casamento de vocês. É a vocação, é o chamado. Não é o seu casamento que ele quer, é o seu chamado, é a sua vocação. Mas ele sabe que se bulir no seu casamento, buliu no seu casamento, buliu na vocação, no chamado. Os casais, orem aí um pelo outro, em nome de Jesus. Quem está sozinho, pense aí na sua digníssima e orem. Pai eterno, eu oro, ó Deus, em favor do meu relacionamento com a Aurélia. Pai, em nome do Senhor Jesus, existe um levante do inferno para fragilizar a nossa relação. Ó Deus, porque não é o casamento que Satanás quer. É o chamado, é a vocação, é o ministério. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera graça especial sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, aqueles que são sangue do nosso sangue. Libera graça especial sobre essa visão ministerial, sobre cada casamento, cada casal, cada vocacionado. Pai, cura, restaura em nome de Jesus. Isso, repita comigo, diga: meu Deus, libera a unção necessária para o meu casamento, o meu relacionamento conjugal. Estenda a mão, o manto sagrado, anula a trama do inferno, a trama das trevas. Eu sei, não é o meu casamento que Satanás quer, é a minha vocação, é o meu chamado, é o meu ministério. E eu rejeito agora. Diga: Satanás, cessa as suas manobras, em nome de Jesus. Eu vou continuar, eu não vou retroceder, porque eu sou chamado, eu sou vocacionado, eu tenho a visão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, amanhã, 9 horas da manhã, na Chácara Peniel, tá? A gente vai procurar não atrasar, porque depois vem o almoço, a confraternização, vamos ter um tempo de mesa. Então você se esforce. Quem aqui não tem o transporte para ir? Faz assim com a mão. Você não tem transporte para ir para a chácara? Todo mundo tem aqui, né? Lá atrás, quem é? Pastor Fábio? Ah, tá. Então veja um casal que tem vaga. Levanta a mão aí. Quem tem vaga no carro, vê lá. Eles estão lá atrás, lá. O pastor Fábio lá. Está aqui também o pastor. O seu filho não vai, não? Te levar? Ah, tem vaga no carro, né? Aqui, ó, o pastor Edilson aqui tem vaga no carro dele. Vocês lá atrás, vem aqui, um de vocês aqui. Cadê o casal, o Fábio? Vem aqui para você combinar com ele, que hora que pega, onde é que te pega? Ah, vocês combinam aí, né? Ah, já resolveu, né? Ó, amanhã eu vou fazer a chamada lá, hein? Se faltou alguém, nós vamos descombinar. Senta aí um minutinho só, o Bispo Santos vai passar aqui sobre um material que você que é vocacionado, você tem que usar na sua igreja. Amém, gente? Quantos foram abençoados aí?
Amanhã nós vamos entregar a apostila, tá? Falando sobre essa imersão e sobre essas dores de partos da visão ministerial. Então a gente vai estar entregando esse material amanhã para vocês.